O milionário desconfiado fingiu estar dormindo para testar a filha da empregada, mas o que viu o deixou completamente em choque. Era uma terça-feira nublada e quente, daqueles dias em que tudo parece meio parado, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém ainda sabe o quê. Na enorme casa do empresário Rodrigo Barreto, um homem de 38 anos, que tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas, pairava uma tensão que ninguém comentava, mas todos sentiam. Rodrigo estava sentado em seu escritório, uma sala imensa com móveis escuros, carpete grosso, um bar completo no canto e uma janela gigante que dava para o jardim. No centro da mesa havia um relógio caríssimo. Não era qualquer coisa. Era uma peça única de coleção, com detalhes em ouro e platina, avaliada em mais de R$ 1 milhão. Ninguém sabia exatamente quanto valia, mas todos sabiam que se tocassem e ele sumisse, era melhor esquecer a vida. Rodrigo não estava ali por acaso. Não era como se tivesse pegado no sono por causa do calor. Ele fez de propósito. Queria testar alguém. Fingiu estar dormindo com a porta do escritório aberta, o relógio exposto à vista de qualquer um que passasse. Essa pessoa que ele queria testar era Joana, a empregada doméstica. Uma mulher de 34 anos, viúva há 3 anos, trabalhadora, pontual, silenciosa e com uma vida difícil que não contava porque não queria despertar pena. Ela tinha uma filha de 9 anos que quase ninguém conhecia, porque Joana nunca a levava ao trabalho. Mas naquele dia foi diferente. A babá ficou doente, a vizinha não estava disponível e não teve jeito. Ela precisou levar a menina para a mansão. Rodrigo nem se deu ao trabalho de perguntar por que havia uma criança na sala. Apenas a cumprimentou com um sorriso forçado e pediu a Joana que não se afastasse muito. Mas aquele teste que Rodrigo planejou não surgiu do nada. A semente da desconfiança foi plantada por alguém muito próximo, sua esposa, Viviane. Uma mulher elegante, daquelas que estão sempre impecáveis, com olhar afiado e unhas compridas como garras. Foi ela quem, um dia, chegou chorando ao escritório dizendo que seu colar favorito, um com diamantes herdado da mãe, havia sumido. Disse que o deixou em cima da cômoda, que tinha certeza, que não poderia ter se perdido. E então baixou a voz e disse que a única pessoa que entrava no quarto era Joana. Foi sutil, como se não quisesse acusar diretamente, mas o veneno ficou no ar. Rodrigo não reagiu de imediato. Ele amava a esposa, embora ultimamente já não soubesse se isso ainda era verdade. Eles discutiam muito, dormiam em camas separadas há meses. Ele estava cansado das reclamações dela, e ela o olhava como se ele o incomodasse. Mesmo assim, ele a escutou e começou a observar Joana mais de perto. Achava estranho que uma mulher com tão pouco dinheiro nunca se queixasse, nunca pedisse aumento, nunca cometesse erros. Era perfeita demais, e isso começou a parecer suspeito. Por isso o teste, por isso fingir estar dormindo no escritório com o relógio no meio da mesa, por isso não fechou a porta, nem apagou a luz, nem tirou o paletó. Apenas se recostou na cadeira, entreabriu os olhos, o suficiente para ver, sem ser notado, e esperou. Joana entrou para limpar, como sempre, com seu pano e balde, sem dizer nada. Sua filha, Clara, vinha atrás, quieta, mas com os olhos bem abertos, olhando tudo como se fosse um museu. Nunca estivera num lugar assim. Tudo era gigante, luxuoso, brilhante. Havia quadros por todos os lados, vasos enormes, tapetes grossos, lustres como de hotel. Joana disse a ela para não tocar em nada, para ficar quieta, que seria rápido. Clara sentou num canto, perto de uma mesa com revistas, e começou a folheá-las enquanto a mãe limpava. Nesse momento, Rodrigo ficou completamente imóvel. O coração batia forte. Ele observava pelo canto do olho. Joana se aproximou da mesa, limpou com cuidado, passou o pano na borda sem tocar o relógio. Depois se afastou,
Voltou, pegou um porta-canetas, levantou, limpou por baixo, colocou de volta. O relógio continuava lá, intocado. Rodrigo não acreditava no que via. Joana nem olhava para o relógio. Era como se soubesse que ele estava ali, mas não se importasse. Terminou o trabalho, pegou suas coisas, fez um sinal para Clara e foram para o próximo cômodo. Rodrigo ficou parado por alguns minutos. Sentia uma mistura estranha de alívio e vergonha. Não viu nada suspeito, nada. Mas, justo quando se levantou, algo aconteceu. Ele ouviu uma voz no andar de baixo. Não era a de Joana, era a de Viviane. Ela estava falando ao telefone, sem saber que a menina ainda estava por ali, escondida na sala. A voz era clara, decidida, sem traço de medo. Ela dizia algo que gelou o sangue de quem ouviu. Não se preocupe, o colar fui eu que escondi. Esse idiota nem vai perceber. E a empregada, se abrir a boca, ninguém vai acreditar nela. Você sabe como é. Elas se assustam fácil. Vai dar tudo certo. Logo ele vai assinar os papéis e você e eu vamos ter tudo. Clara, que tinha descido para pegar um suco sem avisar, ficou paralisada, atrás do sofá. Não se atrevia a mexer. Engoliu em seco. Entendeu cada palavra, embora não compreendesse exatamente o que significavam. Só sabia que a mãe não era ladrona e que a esposa do patrão estava mentindo. Subiu correndo as escadas sem fazer barulho, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Encontrou a mãe no quarto dos vasos, puxou-a pela saia e disse que precisava falar com ela. Joana achou que era alguma travessura, mas ao ver o rosto da filha, largou tudo e se abaixou. Clara contou tudo. Palavra por palavra. Joana sentiu o mundo desabar. Não conseguia respirar. Não sabia se acreditava, se achava que a filha tinha ouvido errado, se era uma brincadeira de mau gosto. Mas Clara não mentia. Joana a conhecia. Sua filha não inventava coisas. E o que ela disse batia com o que Joana já suspeitava há dias. Algo estava errado naquela casa, muito errado. Naquele dia, Joana terminou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Sorriu, cumprimentou, pegou suas coisas e, quando teve chance, bateu na porta do escritório do patrão. Ele a olhou como se nada, mas nos olhos dele havia algo novo, algo que nenhum dos dois esperava. E foi aí que tudo começou a mudar. Clara nunca estivera num lugar assim. Desde que passaram pelo portão principal, tudo parecia saído de um filme. A entrada era tão grande que ela pensou que ali cabia a casa delas inteira. As árvores perfeitamente podadas, as flores arrumadas como se alguém as penteasse todos os dias, o chão limpo como se ninguém pisasse ali nunca. Ela caminhava colada na mãe, segurando a sua roupa, com os olhos bem abertos. Joana não queria levá-la, mas não teve chance. Naquela manhã, tudo deu errado. A dona que cuidava de Clara ficou doente, com dor de barriga. A vizinha não podia ficar com ela porque tinha um compromisso. E Rodrigo, o patrão, já tinha dito uma vez que, em caso de emergência, ela podia levar a filha. Não era comum. Ninguém gostava que os empregados levassem os filhos, mas aquele dia foi diferente. Clara ia ficar quietinha, se comportar bem e não incomodar ninguém. Ao entrar na casa, Clara ficou parada na entrada, olhando tudo. Uma escadaria enorme à frente, um lustre que pendia do teto, como se fosse de cristal. E uns quadros estranhos nas paredes. Ela não entendia o que representavam, mas eram coloridos. Joana apertou a mão e disse para ela ficar na sala, não se mexer, ler algo se quisesse. Não tocar em nada, que em poucas horas elas iriam embora. Clara obedeceu. Sempre obedecia. Sabia que a mãe se matava de trabalhar, sabia que não estavam ali por trazer e que uma travessura podia causar um problemão. Joana começou a limpar como de costume. Movia-se rápido, mas com cuidado. Conhecia cada canto da casa, sabia qual vaso não podia tocar, qual tinha que limpar com um pano especial e qual nem deveria olhar.
Enquanto isso, Clara folheava uma revista de decoração chata, mas com os olhos atentos. De repente, ouviu passos descendo a escada. Espiou sem fazer barulho. Era Viviane, a esposa do patrão. Estava falando ao telefone, com óculos grandes e uma bata branca que parecia de hotel, chique. Falava alto, como se não se importasse se alguém ouvisse. Disse algo sobre um compromisso mais tarde, que o motorista já sabia a hora de levá-la e que não ia demorar muito. Depois, ela foi para a cozinha, pediu um café, reclamou do serviço e subiu novamente. Clara sentiu um pouco de medo. Aquela mulher não lhe agradava. O olhar dela era frio, o tom de voz seco. Parecia estar sempre de mau humor, como se tudo ao seu redor a irritasse. Assim que Viviane sumiu pelas escadas, Clara voltou a se sentar, mas algo a fez levantar. Foi uma curiosidade estranha, como aquelas vezes em que a gente sente que precisa ver o que está acontecendo, mesmo sem saber por quê. Ela se levantou sem fazer barulho e subiu os primeiros degraus com cuidado. Não tinha permissão, mas não ia subir tudo. Só queria dar uma olhada. E foi então que ouviu a voz da dona Viviane numa sala do segundo andar, falando ao telefone. Desta vez, não era uma ligação qualquer. Não parecia uma conversa rotineira. Havia algo estranho no tom dela. Clara ficou parada no pé da escada, só escutando. A porta estava entreaberta. Dali, dava para ouvir quase tudo. A voz de Viviane saía alta, com raiva, com determinação. Não, não seja impaciente. Já te falei que está tudo sob controle. Ele não desconfia de nada. O colar está guardado na caixa preta, aquela no fundo do armário onde ele guarda as escrituras. Ninguém vai procurar ali. E a empregada, coitadinha, nem imagina o que a espera. A qualquer momento vão encontrar algo com ela e aí acabou. Clara engoliu em seco. O coração começou a bater mais rápido. Depois, ouviu outra frase que a deixou gelada. Aquele relógio que ele tem no escritório, ele vai deixar em cima da mesa. A gente combinou. Fui eu que falei para ele fazer isso. É a maneira de provar se a empregada vai roubar. Se ela roubar, temos a desculpa perfeita para mandar ela embora. Se não, a gente dá outro jeito. Você e eu já conversamos sobre isso. O importante é que ele assine antes que descubra tudo. Clara sentiu um arrepio. Quis descer correndo, mas primeiro se agachou, como se o instinto dissesse que precisava passar despercebida. Quando estava prestes a dar o primeiro passo, Viviane saiu da sala, fechou a porta, sem notar que alguém a estava espionando, desceu com o celular na mão, ainda falando, e foi para o jardim. Clara esperou alguns segundos, desceu correndo e foi direto atrás da mãe. Joana estava na área da sala de jantar limpando as cadeiras. Clara puxou o suéter dela com força. Joana se abaixou na hora, preocupada, perguntou se estava tudo bem. Clara disse que sim, mas que precisava contar algo importante. Pediu que fossem embora logo. Joana, confusa, achou que era birra, mas viu a filha tão nervosa que largou tudo e a levou para o fundo, perto da lavanderia. Lá, longe dos outros, a menina contou o que ouviu. Joana não sabia como reagir. Sentia as pernas tremerem. Olhava para a filha que falava com uma seriedade que não se espera de uma criança tão pequena. Clara não chorava, não parecia confusa. Só falava claro, como se soubesse que precisava fazer isso. Joana quis pensar que a filha tinha entendido errado. Mas não, tudo fazia sentido. O colar, a desconfiança, o relógio na mesa. Era coincidência demais para ser invenção. Joana não era boba. Sabia que se fizesse um escândalo, ninguém ia acreditar nela. Iam demiti-la na hora. E quem a contrataria depois de se meter numa confusão dessas? Mas também não podia ficar calada. Não, se fosse verdade. Não se estavam usando sua filha como testemunha de algo tão sujo. Então tomou uma decisão. Não ia dizer nada por enquanto, mas também não ia ficar de braços cruzados. Pediu a Clara que não falasse sobre isso com ninguém, que não contasse nada, nem para a avó pelo telefone, que por enquanto fariam como se não soubessem de nada. Clara obedeceu. A menina entendia que era algo sério e, embora estivesse assustada, confiou na mãe. O resto do dia passou devagar. Joana continuou limpando. Clara ficou num canto mais quieta do que nunca. Não perguntou nada, não pediu nada,
não se mexeu do lugar. Dona Viviane saiu mais tarde, foi embora na sua SUV, sem se despedir de ninguém. Rodrigo seguia no escritório, supostamente dormindo, mas quando Joana passou por ali novamente, notou algo estranho. O relógio continuava no mesmo lugar, mas agora ela sabia por que estava ali. Não era por acaso. Naquela noite, ao chegarem em casa, Joana colocou a filha para dormir e sentou na cozinha com uma xícara de café frio nas mãos. Olhava para a parede sem enxergar. Precisava tomar uma decisão. Ia contar ao patrão o que a filha ouviu. Ia se arriscar, mesmo que ele achasse que tudo era invenção, que era mentira, e a demitisse. Mas também havia o outro lado. E se não dissesse nada, e eles seguissem com o plano? E se fizessem mal a alguém? E se aquele homem, o amante de quem falavam, aparecesse de repente e entrasse na casa? Joana não conseguia dormir. Sabia que na manhã seguinte precisava falar e que o que dissesse podia mudar tudo. Naquela noite, Clara não pegou no sono rápido. Embora tivesse ido para a cama no horário de sempre, não conseguia fechar os olhos. Sentia um nó na barriga, como quando a gente sabe que fez algo importante, mas não tem certeza do que vai acontecer depois. Tinha feito bem em contar à mãe, mas agora estava com medo, não por ela, mas pela mãe, porque sabia que os adultos nem sempre acreditam nas crianças, e que às vezes a verdade não é suficiente para as coisas darem certo. Joana, por sua vez, também não pregou o olho. Ficou sentada à mesa da cozinha com os cotovelos apoiados e a cabeça entre as mãos. Pensava e repensava no que a filha contou. Não duvidava dela. Sabia que Clara não inventava coisas. Era uma menina séria, observadora, inteligente. Mas também sabia que o que ela ouviu era perigoso. Não era qualquer fofoca, não era qualquer conversa, era uma confissão. E se tudo fosse verdade, Dona Viviane estava usando seu poder para destruí-la sem motivo. Joana tentou pensar no que podia fazer. Falar diretamente com o patrão era uma opção. Mas e se ele também estivesse envolvido? E se levasse a mal? E se achasse que ela estava manipulando a filha para limpar seu nome? Tudo podia dar errado. Ela já não sabia em quem confiar. A única coisa que tinha clara era que não podia ficar calada. Precisava fazer algo. Na manhã seguinte, levantou antes do amanhecer, preparou o café da manhã para Clara, vestiu-a com o uniforme escolar e a deixou na escola. No caminho, a menina perguntou só uma vez se tudo ia ficar bem. Joana respondeu que sim, que ela confiasse, embora por dentro não estivesse segura de nada. Depois foi direto para a casa do patrão. A cabeça doía de tanto ficar acordada, mas isso não importava. Naquela manhã, ela ia enfrentar o que fosse. Ao chegarem à mansão, Rodrigo já estava no escritório, aparentemente tranquilo, mas com algo diferente no olhar. Joana sabia que ele estava jogando seu próprio jogo. Não confiava mais totalmente em ninguém. Ele a tratou com a mesma educação de sempre, mais frio. Disse para limpar o andar de cima primeiro e que hoje não haveria visitas, que não se preocupasse com o escritório. Ela apenas assentiu, de cabeça baixa. Enquanto limpava os quartos, Joana sentiu algo estranho, como se a casa estivesse a observando, como se a qualquer momento algo fosse explodir. Tudo estava em silêncio. Nem Dona Viviane tinha descido ainda. Era estranho porque ela sempre saía cedo para suas idas ao spa, para tomar café com as amigas ou qualquer outra coisa. Naquele dia não. Tudo estava muito quieto. Clara, por sua vez, estava na escola, mas a cabeça ainda lá. Não conseguia se concentrar. Enquanto a professora falava, ela desenhava no caderno uma casa com janelas grandes e uma mulher de bata branca ao lado de um telefone. Na cabeça dela, a cena da conversa se repetia sem parar. Queria esquecer, mas não conseguia. Era como se aquela verdade tivesse caído sobre ela e não saísse de jeito nenhum. Mais tarde, Joana desceu para a cozinha para pegar um copo d'água e ouviu o patrão falando ao telefone. Ele dava instruções claras, em voz baixa, mas firme. Mencionava algo sobre verificar movimentações bancárias, pedir cópias de documentos. Ela não entendia tudo, mas percebeu que ele já estava investigando. Isso a tranquilizou um pouco, mas também a deixou nervosa. Se ele estava se mexendo, então não era a única que desconfiava. Mas também significava que as coisas podiam escalar muito rápido. Foi na hora do almoço que tudo começou a tomar outro rumo. Joana foi chamada ao escritório.
Rodrigo a esperava sentado, com os braços cruzados e o olhar sério. Pediu que ela fechasse a porta. Ela obedeceu. O coração batia tão forte que parecia que iam ouvi-lo desde a entrada. Rodrigo perguntou se ela tinha algo a dizer. Joana hesitou, olhou para o chão, depois para ele e falou. Contou tudo. Com a voz trêmula, mas clara, disse que Clara, sem querer, ouviu Dona Viviane falando com alguém ao telefone, mencionando o colar, o relógio, o plano para demiti-la. Disse que sua filha tinha certeza do que ouviu, que não era invenção, que ela não a pressionou, que a menina simplesmente ouviu e não conseguiu ficar calada. Rodrigo não reagiu de imediato. Apenas a encarou por um tempo, como se quisesse decifrar se era verdade ou uma atuação bem ensaiada. Depois levantou-se, caminhou pelo escritório e perguntou por que ela não contou antes. Joana respondeu que teve medo, que não sabia se ele acreditaria, que não queria perder o emprego, mas que não podia guardar aquilo. Houve um silêncio desconfortável. Então, Rodrigo disse para ela ir embora, que precisava pensar. Joana saiu com o estômago embrulhado. Sentia que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Já tinha feito sua parte. Agora, só restava esperar. Naquela noite, depois de buscar Clara na escola, Joana abraçou mais forte que o normal. Disse que estava orgulhosa dela, que ela fez o certo. Clara deu um sorriso tímido. Não precisava de muitas palavras. Só de saber que a mãe estava bem. Mas nenhuma das duas sabia que, naquele momento, do outro lado da cidade, Viviane estava num restaurante com o mesmo homem com quem falava ao telefone. Não era um amigo, não era um sócio, era seu amante, um cara elegante, de terno, relógio caro e um sorriso falso. Na mesa, entre taças de vinho, falavam do plano, do dinheiro, de como estavam perto de conseguir tudo. Viviane dizia que o marido não desconfiava de nada, que logo ele assinaria os papéis do novo contrato e que depois disso tudo seria deles. Mas ela também não sabia que alguém a seguia, que alguém já tinha tirado fotos, que alguém gravou aquela conversa e que tudo isso ia se voltar contra ela mais rápido do que imaginava. Porque, quando verdades caem em ouvidos pequenos, podem parecer frágeis, mas às vezes são exatamente o que é preciso para derrubar algo grande. Naquela noite, Rodrigo não jantou, não ligou a TV, não mexeu no celular como costumava fazer. Ficou no escritório, sozinho, com a cabeça a mil. Não sabia o que pensar. Tinha diante de si duas versões completamente diferentes da mesma história. De um lado, a esposa, com quem estava casado há mais de 10 anos, o olhou nos olhos uma semana antes e disse, sem hesitar, que alguém roubou seu colar, que desconfiava da empregada, que tudo apontava para ela. Chorou, se ofendeu, jurou que não estava louca. Do outro lado tinha Joana, uma mulher que, desde que chegou à casa, conquistou a confiança de todos. Nunca pediu nada além, nunca faltou, nunca atrasou. Trabalhava quieta, cumpria tudo e nunca deu sinais de se meter em problemas. Não era amiga de ninguém, não falava da vida, mas também não criava confusão. Até agora, o que mais incomodava Rodrigo não era só a história de Joana. Era o fato de que ela não contou de imediato. Não aproveitou nenhum momento para fofocar. Esperou, hesitou, dava para ver que foi difícil para ela. E isso dava mais peso. Além disso, havia o detalhe que mais o inquietava. A menina Clara não tinha motivo para inventar algo assim. Não ganhava nada. Era só uma criança. Mas o problema era que tudo isso, por mais que fizesse sentido na cabeça dele, não podia ser provado. Não tinha gravações, não tinha testemunhas, só palavras. Viviane, enquanto isso, agia como se nada estivesse acontecendo. Na manhã seguinte, desceu para o café da manhã com uma bata de seda e cheiro de perfume caro. Beijou Rodrigo no rosto, como de costume, pediu suco natural e torrada e começou a falar do tempo, de uma nova boutique que ia abrir e de um horário no salão de beleza. Ele a escutava como quem ouve a chuva, em silêncio.
olhando para ela com outro olhar. Já não era mais só sua esposa. Agora era uma mulher suspeita. Joana chegou logo depois. Cumprimentou com respeito, mas a tensão no rosto dela era visível. Dormiu mal de novo. A primeira coisa que fez foi checar o celular. Nada de novo, tudo calmo. O plano dela era se manter tranquila, trabalhar normalmente, não dar motivos para levantar mais suspeitas. Se o patrão acreditasse, ótimo. Se não, pelo menos, ela mostraria que não tinha nada a esconder. Mas essa calma não duraria muito. Por volta das 11 horas, Viviane mandou chamá-la. A esperava no quarto. Joana subiu com o coração na garganta. Ao chegar, a dona estava sentada em frente ao espelho, arrumando o cabelo com uma presilha grande na mão. Pediu que fechasse a porta. "Você mexeu em algo no armário?" perguntou sem olhar para ela. "Não, senhora", respondeu Joana, firme. "Tem certeza?" "Sim." Viviane se levantou, caminhou para o armário, abriu uma caixinha preta e pegou algo que brilhava. Era o colar. O famoso colar perdido. Ela segurou no ar como se fosse uma bandeira de guerra. Apareceu. "Que coincidência, né?" Joana não respondeu. "Estava na caixa onde ficam as coisas do senhor. Ninguém mexe nessa caixa, exceto ele e você quando limpa." Joana tomou coragem. "Eu não coloquei isso aí, senhora. Nem sabia que essa caixa existia." Viviane a encarou por um tempo, depois sorriu. Um sorriso falso, de deboche. "E você acha que alguém vai acreditar numa empregada ou numa menina de 9 anos?" Isso foi um golpe direto. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Não disse nada, mas entendeu tudo naquele momento. Viviane sabia que Clara a tinha ouvido e estava usando isso para assustá-la. "Na próxima vez", disse Viviane, se aproximando, "tenha mais cuidado com o que sua filha ouve. É muito feio crianças se meterem em assuntos de adultos." Joana saiu de lá com um nó na garganta. Desceu as escadas tremendo por dentro, mas sem deixar transparecer. Passou pelo escritório e Rodrigo a viu. Não trocaram palavras, mas ele percebeu que algo tinha acontecido e o que viu no rosto dela confirmou que Joana não mentia. Naquela mesma tarde, enquanto Viviane saía de casa, Rodrigo mandou chamar Joana. Pediu que entrasse com confiança. Ela entrou sem saber o que esperar. "Quero que me conte tudo de novo", disse. "Tudo, sem pular nada." Joana sentou e contou tudo outra vez, desde o momento que Clara a puxou pela saia até a conversa exata que a menina repetiu. Falou de como hesitou no início, de como decidiu confiar na filha, do que sentiu quando a dona a confrontou no quarto. Rodrigo a escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele se levantou, foi até uma estante e pegou uma pasta e mostrou a ela. Eram extratos bancários, movimentações estranhas, compras que ele não autorizou, joias, jantares caros, viagens de fim de semana, tudo nos últimos 3 meses. "Ainda não tenho provas de que Viviane está me roubando, mas tenho dúvidas suficientes. E agora, com o que você me contou, tenho mais motivos para investigá-la a fundo." Joana o olhou com respeito, mas também com medo. "Não quero causar problemas, senhor. Só quero que a verdade apareça." "A verdade é que você não fez nada errado e sua filha foi corajosa ao te contar." Na mesma hora, Rodrigo tomou uma decisão. Pediu que Joana, por uns dias, não viesse trabalhar, que ficasse em casa com a filha, que ele continuaria pagando o salário, mas que precisava que ela se mantivesse afastada, enquanto ele colocava em prática o que tinha em mente. Joana não entendeu bem, mas aceitou. Não era fácil dizer não para alguém com tanto poder. Antes dela sair, ele a segurou. "Uma última coisa, Joana. Se isso der certo como acho que vai, você e sua filha não vão precisar se preocupar com nada nunca mais." Ela não soube o que responder. Apenas abaixou a cabeça, agradeceu e foi embora. Mas enquanto Joana se afastava, Viviane voltava para casa sem saber que já estava sendo vigiada. As coisas estavam prestes a explodir, e quando explodissem, todos teriam que responder pelo que sabiam. Rodrigo não era homem de se deixar levar por sentimentos.
Desde jovem, aprendeu a controlar suas emoções. Sempre calculava, sempre pensava antes de agir. Construiu sua fortuna com decisões frias, negócios arriscados e muitas traições que o obrigaram a se endurecer. Mas naquela tarde, depois de falar com Joana, depois de ver a pasta com movimentações bancárias que não lembrava de ter aprovado, depois de tudo que a empregada contou, sentiu o chão tremer. Não era só a possibilidade de Viviane estar roubando, era algo mais profundo. Era a sensação de ter vivido enganado, de ter dormido todas as noites com alguém que talvez nunca fosse quem dizia ser. Naquela noite, não conseguiu ficar em casa. Saiu sem dizer para onde ia. Pediu ao motorista que o deixasse num hotel discreto no centro de São Paulo. Desligou o celular, pediu um quarto com vista para a cidade e sentou na beira da cama, sem saber bem o que fazer. Tinha 1000 coisas na cabeça. O olhar de Joana, quando contou o que Clara ouviu, o tom de voz de Viviane, tão natural, tão tranquilo, quando disse que o colar tinha sumido, as compras que ele não autorizou, as saídas misteriosas, os jantares que ela ia sozinha, as viagens de fim de semana com a desculpa de preciso descansar, estou ficando louca nesta casa. Tudo começava a fazer sentido, mas um sentido horrível. Durante anos, Rodrigo acreditou que tinha controle de tudo, que nada lhe escapava, que seu dinheiro o protegia de qualquer traição. Mas agora, sentado naquele quarto de hotel, com as luzes apagadas, entendia que não era assim, que estava sendo usado, que provavelmente vinha sendo usado há muito tempo. Serviu-se de um uísque sem gelo. A mão tremia ao erguer o copo. Respirou fundo, foi até a janela e olhou as luzes da cidade. Sempre achou que a vista dali o ajudava a pensar, mas naquela noite não pensou. Apenas lembrou momentos soltos. Viviane chorando na sala quando disse que ainda não queria ter filhos. Viviane gritando que ele não a valorava. Viviane dizendo que ninguém a entendia. Viviane se afastando aos poucos, ficando mais distante, mais superficial, mais fria. E ele, acreditando que era só uma fase ruim, voltou a sentar. Pegou o celular, ligou e procurou nas notas. Tinha salvo um número. Não era um contato qualquer. Era de um detetive particular que contratou uma vez para um assunto de negócios. Um cara sério, que não fazia perguntas demais. Hesitou por alguns segundos. Depois discou. Alô? Preciso que siga alguém, disse Rodrigo sem rodeios. É minha esposa. O homem não perguntou nada, só pediu detalhes. Datas, rotinas, placas do carro, lugares que ela frequentava. Rodrigo tinha tudo. Enviou as informações e desligou. Depois, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se fechar os olhos sem pensar no dia seguinte. Não dormiu, mas pelo menos descansou. Na manhã seguinte, Viviane acordou sozinha. Não se preocupou. Sabia que o marido tinha saído cedo, como tantas vezes. Desceu para o café da manhã e notou que Joana não estava. A cozinheira disse que Dona Joana não viria por alguns dias. Viviane não perguntou mais. Sentiu alívio. Menos testemunhas, menos olhos. Na cabeça dela, tudo seguia sob controle. Já não importava se o colar aparecesse ou não. Já tinha plantado a dúvida, já tinha colocado o relógio na mesa, já tinha começado o jogo. O que ela não sabia era que já estava sendo seguida. Naquele mesmo dia, ao meio-dia, o detetive enviou as primeiras fotos a Rodrigo. Eram tiradas de um carro estacionado em frente a um restaurante chique nos Jardins. Lá estava ela, Viviane, com o mesmo homem das outras vezes. Um sujeito elegante, de camisa aberta e sorriso falso. Estavam almoçando, falavam perto, tocavam as mãos por baixo da mesa. Numa foto, ele entregava um papel que ela guardava na bolsa. Noutra, ela o beijava no rosto. Antes de entrar no carro, Rodrigo viu as imagens sem mover um músculo. Não se surpreendeu, já sabia. Mas ver assim, em preto e branco, foi outra coisa. Era uma prova, uma confirmação e também um golpe. Passou o resto do dia trancado, revisando contas, ligando discretamente para o advogado, pedindo informações sobre propriedades, contratos e fundos compartilhados. Solicitou ao banco relatórios detalhados dos últimos 6 meses. Movimentações com cartões, saques em dinheiro, transferências, tudo. Naquela noite voltou para casa.
Viviane o recebeu como se nada. Cumprimentou com um beijo no rosto e perguntou se ele queria jantar. Ele disse que não, que já tinha comido fora. Subiu para o escritório e se trancou. A primeira coisa que fez foi abrir a caixa onde guardava as escrituras. O lugar onde, segundo Joana, Clara disse que Viviane escondeu o colar. A caixa tinha uma senha, ele mesmo a configurou. Abriu-a e, de fato, lá estava. Uma caixinha preta no fundo, entre papéis e envelopes com documentos. Abriu-a e ali, no meio de uma almofadinha vermelha, estava o colar. Ficou olhando por muitos minutos. Não só porque ali estava a prova, mas porque reconheceu o colar. Não era uma herança da mãe de Viviane, como ela dizia. Era um que ele mesmo comprou anos atrás. Um que ela disse que não gostava por ser muito chamativo, que guardou por precaução e agora usava para culpar outra pessoa. Sentiu um arrepio. Guardou o colar, fechou a caixa e sentou-se. E ali, com a mesa à frente, entendeu que não havia volta. Seu casamento não era real. Estavam usando-o. Queriam destruí-lo por dentro, mas também percebeu algo mais. Não ia deixar que o fizessem em pedaços sem lutar. Se sua esposa achava que ele era bobo, estava prestes a levar o susto da vida. Rodrigo desceu para o café da manhã com a cara tranquila, mas por dentro já não era o mesmo. Passou a noite inteira revisando documentos, fotos, mensagens antigas e, sobretudo, pensando. Não queria parecer alterado? Ainda não. Tinha que jogar bem suas cartas. Se Viviane percebesse que ele sabia de algo, poderia antecipar seu movimento, e isso não era conveniente. Queria pegá-la desprevenida, exatamente como ela pensava fazer com ele. Viviane já estava sentada na varanda, tomando café da manhã, com frutas cortadas, café e pão integral. Usava óculos de sol grandes que cobriam metade do rosto e um vestido de alças que mal cobria os ombros. Parecia uma modelo de folga, não uma esposa preocupada com o casamento. "Bom dia", disse ela sem olhar para ele. "Bom dia", respondeu ele, sentando-se à frente. Por fora, a cena era perfeita. Parecia um casal normal, falando do tempo, do trânsito, de qualquer bobagem. Mas, por dentro, cada palavra, cada silêncio estava carregado de tensão. Rodrigo não parava de pensar nas fotos do dia anterior, no colar escondido, nas movimentações bancárias, e ela provavelmente acreditava que já o tinha na palma da mão. "Hoje tenho hora no spa às 12, depois vou almoçar com a Mariana. Lembra da Mariana, a do Pilates?" "Claro, a que fez plástica no nariz ano passado", respondeu Rodrigo com um leve sorriso. Viviane riu, surpresa que ele lembrasse. Achou um bom momento para se aproximar mais. "Você está bem? Te achei meio estranho esses dias", perguntou, fingindo preocupação. "Só dormi pouco, muito trabalho." "Se cuida, não vai acabar adoecendo", disse ela, colocando a mão no braço dele. "Se te acontecer algo, o que seria de mim, Rodrigo?" Ele apenas assentiu. Não disse mais nada. Por dentro, o sangue fervia. Sabia que aquela preocupação era puro teatro. Sabia que aquela mão no braço não tinha nada de carinho, mas fingiu como ela. Após o café da manhã, subiu para o escritório e ligou para o detetive. Pediu que naquele dia seguisse o amante, não Viviane. Queria saber quem era aquele homem, o que fazia, a que se dedicava, se tinha família, se tinha dívidas, se tinha antecedentes. Precisava saber tudo. Aquele cara não estava só envolvido com sua esposa. Estava envolvido com o seu dinheiro. E isso era o que mais o irritava. Enquanto isso, Viviane chegou ao spa como se nada estivesse acontecendo. Deitou-se na maca, pediu o tratamento mais caro, falou ao telefone com o homem do restaurante e disse que tudo estava perfeito, que Rodrigo estava mais tranquilo do que nunca, que faltavam só mais algumas semanas, que logo ele assinaria os papéis do trust e que depois disso poderiam desaparecer juntos. Ele respondeu que ela não demorasse, que não confiava muito em Joana, que algo não parecia certo. Viviane disse que Joana já não estava trabalhando, que a afastou, que não havia perigo, que Clara era só uma criança e que ninguém acreditaria nela. Mas o que nenhum dos dois sabia era que outra pessoa já estava ciente do golpe, o advogado de Rodrigo. Em segredo, Rodrigo enviou as provas, o colar, as fotos do amante, os extratos bancários. O advogado, um cara sério e de confiança, respondeu por mensagem. Isso já é suficiente para começar,
Mas, se quiser acabar com ela, precisamos de mais. Um áudio, uma confissão, algo que não possa ser negado. Essa frase ficou na cabeça de Rodrigo o dia todo, porque era verdade. Até então, tudo era forte, sim, mas podia ser negado. Ela podia dizer que as fotos foram mal interpretadas, que as compras foram com permissão, que o colar caiu por acidente. Precisavam de mais. E, justo nesse momento, como se o destino lesse pensamentos, entrou uma ligação. Era Joana. Senhor, desculpe incomodar. Só queria avisar que minha filha, ela continua lembrando coisas. Contou algo novo. O quê? Ela ouviu um nome, o de um banco, e algo sobre uma transferência. Rodrigo se endireitou na cadeira. Tem certeza? Ela anotou. Escreveu no caderno. Lembrou ontem, enquanto jantávamos. Disse que não entendeu bem, mas que Dona Viviane falou que era a conta para onde iam mandar algo, que era o passo final do plano. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Pediu que ela enviasse uma foto do caderno. Joana a enviou. A folha tinha um desenho, como todos os de Clara, mas, num canto com letra miúda, estava escrito: Banco do Brasil. Zico manda na segunda. Que Rodrigo não saiba. Era ouro puro. Naquela mesma tarde, Rodrigo foi direto ao banco. Não qualquer um, mas ao gerente que trabalhava com ele há anos. Pediu que verificasse se alguém tentou abrir uma conta em seu nome ou fazer uma transferência internacional. O gerente hesitou, mas concordou. Pediu alguns minutos. Quando voltou, estava com cara de preocupação. Senhor Barreto, houve uma tentativa. Alguém pediu para transferir parte do seu trust para uma conta na Suíça, mas como a assinatura não batia 100%, seguramos para confirmar com o senhor. Isso foi há 2 dias. Rodrigo não disse nada, só pediu uma cópia do documento. Ao ver, reconheceu a letra. Era de Viviane. Ela copiou a assinatura dele, mas não era idêntica. Parecida o suficiente para enganar um desavisado, mas não um banco sério. Com isso não havia mais dúvidas. Viviane não só o traía com o outro, não só o manipulava, mas o roubava e queria esvaziar a conta sem deixar rastros. Voltou para casa aquela noite. Como sempre, tomou banho, jantou algo leve e subiu para dormir. Viviane já estava deitada, vendo uma série na tablet. Quer ver comigo? Perguntou. Não, estou cansado, respondeu ele, apagou a luz e deitou de costas, olhando o teto. Enquanto ela ria de uma cena da série, ele já imaginava como ia expô-la. Não queria só se divorciar. Não queria só que ela fosse embora. Queria deixar claro para todos quem ela era. Que ninguém a visse como vítima. Que ninguém duvidasse. Que o mundo soubesse que a mulher com quem dividiu a vida era mentirosa, manipuladora e ladra. E já tinham o plano para isso. Só precisava esperar um pouco mais. A manhã começou com um sol forte e aquele calor pegajoso que anuncia um dia pesado. Viviane saiu cedo. Disse ao Rodrigo que tinha uma reunião urgente com um fornecedor de arte para redecorar a sala. Que queria mudar tudo porque estava parecendo antiquado. Ele achou graça por dentro. Ela ainda pensava que podia enganá-lo. Mas não mais. Ele não disse nada. Só assentiu, como quem ouve uma música que já sabe de cor. Depois que ela saiu, Rodrigo ficou sozinho na sala de jantar, mexendo o café sem tomar. Não tirava da cabeça o que descobriu no banco. A conta na Suíça, a assinatura falsa. Era demais. Se isso tivesse acontecido 2 dias antes, quando ainda não desconfiava, talvez tivesse acreditado. Mas agora não. E precisava de mais. Mais provas, mais informações e mais peças para completar o quebra-cabeça. Não podia confrontá-la com suposições. Tinha que esmagá-la com a verdade. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. Bom dia. Desculpe. Falo com o senhor Barreto. Sim, sou eu. Quem é? Meu nome é Elias, senhor. Fui jardineiro na sua casa. Me demitiram há uns meses, mas preciso falar com o senhor. É sobre sua esposa. Rodrigo ficou em silêncio. Não conhecia nenhum Elias, mas lembrava que meses atrás, um jardineiro foi demitido por um suposto roubo. Viviane o acusou de levar uma luminária pequena do jardim. Nada muito valioso, mas mesmo assim o dispensaram. O que você tem para me dizer? Não, por telefone. Posso te encontrar? Não vou tomar muito tempo. É sério. Rodrigo não gostava de se encontrar com estranhos, mas algo na voz daquele homem o fez hesitar. Parecia nervoso, mas não parecia estar inventando.
Deu o endereço de uma cafeteria no centro, a 3 quarteirões do prédio onde tinha um de seus escritórios. Combinaram de se encontrar em 1 hora. Quando chegou, Elias já estava lá. Era um homem de uns 40 e poucos anos, moreno, magro, com mãos calejadas de tanto trabalhar sob o sol. Vestia uma camisa limpa, mas velha, e dava para notar a tensão no corpo. "Obrigado por vir, patrão", disse ao vê-lo. "Não achei que fosse atender minha ligação. Diga logo o que tem para dizer. E se for invenção para me extorquir, acaba aqui." "Não, senhor. Não quero seu dinheiro. Só senti que precisava falar." Elias se ajeitou na cadeira, esfregou as mãos, respirou fundo. "Trabalhei na sua casa por quase 3 anos. Sempre cumpri. Mas há uns 6 meses, comecei a notar coisas estranhas. Dona Viviane começou a receber visitas, mas não entravam pela porta da frente. Vinham pelo fundo. Às vezes de táxi, às vezes numa SUV branca, e sempre quando o senhor não estava." Rodrigo estreitou os olhos, mas não interrompeu. "No começo achei que era uma amiga, mas um dia vi claramente um homem alto, magro, de paletó. A dona o recebeu de roupão, abraçou-o. Depois fecharam a porta e não saíram por horas. Depois vi outras vezes. Nunca falavam na frente de ninguém, mas eu os via pela janela do jardim. Por que não disse nada? Porque fiquei com medo. E também porque não era meu problema. Mas um dia me pegaram. Acho que ela percebeu o que eu vi, e na semana seguinte me acusaram de roubo. O senhor não estava. Me mandaram embora sem chance de me defender." Rodrigo apertou os dentes. Disso ele lembrava. Viviane disse que o jardineiro levou uma luminária decorativa que custava milhares de reais. Ele não investigou, só assinou a demissão. E por que só fala agora? Porque, sei lá, patrão, a gente tem consciência. Me sinto culpado por não ter falado antes. Além disso, vi esse homem há pouco num restaurante. Estava com a dona de novo. Se abraçavam como se fossem namorados. Rodrigo pegou o celular, mostrou uma das fotos que o detetive enviou. Elias olhou e, assim que viu, assentiu. "É esse mesmo que ia lá em casa." Isso bastou para Rodrigo. "Tem mais alguma coisa?" "Tem sim. Uma vez ouvi eles falarem de uma propriedade que iam passar para outro nome. Ela disse ao cara que o senhor não desconfiava de nada e que com a assinatura falsa podiam fazer o que quisessem. Não sei se isso ajuda, mas era meu dever contar." Rodrigo agradeceu, pediu o número dele e disse que se precisasse de trabalho, o procurasse diretamente. Elias saiu aliviado. Não disse, mas guardava aquele segredo com medo desde que foi demitido. Sentia que enfim tinha tirado aquele peso. Naquela tarde, Rodrigo voltou para casa mais decidido do que nunca. O que ouviu era a peça que faltava. Não havia mais como negar nada. Não era mais apenas uma traição emocional. Era uma traição legal, financeira e direta. Estavam tentando destruí-lo, tirar o que ele construiu. E o pior, usando sua confiança como arma. Ao chegar, Viviane estava no escritório tomando uma taça de vinho branco. Cumprimentou-o como sempre, perguntou como foi o dia. Ele sorriu. "Bem, muito bem." E na cabeça dele, já estava o próximo passo. Precisava de uma gravação. Algo inegável. Uma conversa direta. E para isso, precisava de um plano. Naquela noite, Rodrigo não jantou em casa. Disse a Viviane que tinha uma reunião tarde com os sócios, o que não era totalmente mentira, mas também não era verdade. O que tinha era um encontro com seu advogado num escritório discreto, usado para situações delicadas. Levava uma pasta cheia de cópias, fotos, recibos, anotações, tudo o que reuniu nas últimas semanas. O advogado, um cara de confiança que conhecia Rodrigo desde o início nos negócios, ficou em silêncio por um bom tempo após revisar tudo. Isso não é mais só uma briga de casal, Rodrigo. Isso é fraude, tentativa de roubo, uso de identidade falsa. E o pior é que está tão bem planejado que se você não tivesse percebido, te deixavam na rua. Rodrigo não respondeu. Só esfregou as mãos no rosto, como se quisesse tirar a raiva pelos poros. "E o que fazemos?" perguntou depois. "Legalmente, já poderíamos denunciar, mas não é vantajoso ainda. Se fizermos isso agora, eles podem mexer papéis, esconder provas, sumir. O ideal seria pegá-los com a mão na massa. Uma gravação, um testemunha, algo que os comprometa diretamente. A menina ouviu coisa assim, mas tem 9 anos. No julgamento, isso tem peso, mas não basta. E a Joana também não. O que ela sabe veio da menina. E sem provas podem chamar de fofoca." Rodrigo ficou calado por alguns segundos. Depois levantou o olhar. "Então, temos que fazer eles falarem. Arranje o lugar."
O advogado assentiu. Conheço alguém que pode ajudar com isso. Instalo microfones em lugares estratégicos. O ideal seria colocar um na guaneta da SUV da Viviane e outro no quarto dela. Você sabe onde é mais provável que falem? No carro. Ela se sente mais segura lá. Perfeito. Marcamos para amanhã. Enquanto isso era organizado, do outro lado da cidade, Viviane se encontrava com o amante no estacionamento subterrâneo de um shopping. Dentro da SUV, falavam com pressa, como se cada minuto contasse. Já assinou? Ainda não, mas está quase. Disse que nos próximos dias vai revisar o trust e o dinheiro. Assim que assinar, eu faço a transferência. O gerente já não incomoda. Dei um presentinho para ele fazer vista grossa. Viviane, não dá para ficar esperando. Juro, se isso não fechar essa semana eu pulo fora. Tá muito arriscado. Você acha que para mim não é? Estou brincando com fogo aqui. Se ele descobrir, me mata. Então apresse isso. Estou fazendo o que posso. Você se preocupa em ficar na sua. Não quero que te vejam comigo. Já me viram uma vez, o jardineiro, lembra? Ele não vai falar. Demitimos ele há meses. Mas Viviane estava enganada. O jardineiro já tinha falado, e seu depoimento estava prestes a se tornar parte crucial de uma rede que se fechava lentamente ao redor dela. No dia seguinte, enquanto Rodrigo revisava papéis no escritório, recebeu uma mensagem de voz do detetive particular. Senhor, os microfones foram instalados. Um na guaneta da SUV da senhora, e outro no vaso do banheiro principal, onde ela costuma falar ao telefone. Rodrigo respondeu apenas com um joinha. Não precisava de mais. Agora, era só esperar. Viviane, por sua vez, seguia certa de que tinha tudo sob controle. Naquele mesmo dia, entrou no escritório de Rodrigo com uma folha na mão. Meu amor, pode assinar isso quando tiver um minuto? É o quê, do seguro da casa nova? Lembra que você queria renovar as apólices? Rodrigo pegou o papel, leu rápido. Não era do seguro. Era uma autorização para ela fazer movimentações em uma conta conjunta. Disfarçado de outra coisa. Olhou para ela. Por que tá me dando isso agora? Porque vi os papéis e lembrei. Te falei na semana passada. Não falou. Ela ficou séria, cruzou os braços. Tá me chamando de mentirosa? Tô dizendo que não lembro e que não vou assinar nada hoje. Tô com a cabeça em outra coisa. Viviane sorriu com aquele sorriso seco que já não escondia mais nada. Como quiser. Só estava tentando ajudar. Saiu do escritório com passos firmes, mas por dentro, fervia. Sabia que algo estava errado, que Rodrigo não era mais o mesmo, que estava mais calado, mais observador. Não caía mais tão fácil nas armadilhas como antes. Naquela noite, o microfone do carro gravou a primeira conversa pesada. Viviane e o amante discutiam. Ele exigia resultados. Ela mandava ele calar a boca. Dizia que Rodrigo estava mais difícil de manipular, que algo não batia, que talvez alguém estivesse falando demais. Será que não é a empregada? Ela não tá mais aqui. Mandei ela para longe, e se falar com ele, te digo que não. Não tem como provar nada. Então faz ele assinar. Tô tentando, amanhã tento de novo. Mas te aviso que se isso der errado, a gente cai junto. O áudio era claro, nítido. Não precisava de mais. Ali estava a prova. Tentativa de fraude, confirmação de que queriam que ele assinasse com engano e uma ameaça direta. No dia seguinte, Rodrigo não foi trabalhar. Ficou em casa revisando os áudios com o advogado. Após ouvir 2 vezes, o plano se formou de vez. Iam preparar uma armadilha, algo definitivo. Um movimento que mudasse tudo. E o que Viviane e o amante não sabiam é que a queda já tinha começado. Só que ainda não percebiam. Viviane sempre foi esperta. Desde jovem sabia como se mexer, como falar, como olhar para conseguir o que queria. Mas tinha um defeito. Achava que todos eram mais burros que ela. E esse erro agora estava custando caro. Ainda não sabia, mas já estava numa rede da qual não sairia ilesa. Nos dias seguintes à última conversa gravada, tudo na casa parecia igual. O café da manhã servido no mesmo horário, as ligações constantes de Viviane para as amigas, as saídas repentinas, as compras desnecessárias. Mas Rodrigo não era mais o mesmo. Ele a ouvia do fundo do corredor, sem interromper, observava seus movimentos como um lobo quieto que não late, mas está pronto para atacar. Desde que tinha os áudios, Rodrigo sabia que não precisava mais brigar com palavras. Tudo o que fazia agora tinha um objetivo: empurrá-la para a armadilha, fazê-la se sentir à vontade, confiante, como se tudo estivesse sob controle. Porque o pior para quem acha que tem poder é quando esse poder escapa sem que perceba. O advogado recomendou esperar mais uns dias. Aguenta, Rodrigo. Quanto mais relaxada estiver, mais vai falar, e precisamos que ela mesma se afunde. Então foi o que ele fez. Numa manhã, Rodrigo fingiu sair para uma reunião importante. Despediu-se de Viviane com um beijo na testa e um sorriso leve. Disse que não voltaria aqui à noite, que estava exausto, que precisava se desconectar. Viviane engoliu a história. Até sugeriu que ele fosse a um spa, que relaxasse, que não se preocupasse com nada. Ele, por dentro,
Riu. Ela era boa atriz, mas ele não acreditava nem no cumprimento. Assim que fechou a porta da SUV, Viviane foi direto para o quarto, pegou o celular, discou um número e falou com aquele tom rápido que usava quando ninguém podia ouvir. Ele saiu. Hoje é o dia. A outra voz, a do amante, soou aliviada. Combinaram de se encontrar no escritório velho de Rodrigo, um que ele quase não usava, numa zona industrial. Era o lugar perfeito para falar sem ser ouvido. Ou, assim pensavam. Enquanto Viviane dirigia para o escritório, uma SUV cinza a seguia a 2 quadras de distância. Dentro estavam um detetive particular e um assistente do advogado. Ambos gravavam tudo, não precisavam interferir. Só observar. Deixar que ela se enterrasse sozinha. Dentro do carro, Viviane falava sozinha, mas com o celular conectado por Bluetooth. Não percebia que cada palavra continuava sendo gravada pelo microfone escondido. Esse idiota não desconfia de nada. Está tudo pronto. Só falta ele assinar um novo documento. Ele disse que vai revisar nos próximos dias. Eu troco o documento assim que ele deixar a pasta no escritório. O homem do outro lado apenas dizia, faz logo. Viviane confirmava com um sim, como se estivesse fechando um negócio qualquer, e não destruindo uma vida. Chegaram ao escritório abandonado, entraram sem que ninguém os visse e ali aconteceu algo que Rodrigo não esperava. A conversa mudou de tom. E depois, o que acontece? Perguntou Viviane. Vamos mesmo embora? Claro, já te falei. Assim que tivermos o dinheiro, saímos do país. Mas temos que agir rápido. Esse cara pode mudar tudo a qualquer momento. Tá sendo difícil controlá-lo. Ele não acredita mais tão fácil em mim. Não sei se alguém colocou ideias na cabeça dele. Não será empregada? Já te disse, ela tá fora. Mas a filha dela, a menina, aquela menina ouviu algo. O quê? Uma vez mencionei o banco pelo telefone. Talvez ela tenha ouvido. A Joana me disse que a menina estava perguntando coisas. Houve um silêncio. E o que você vai fazer? Nada, não vão acreditar nela. Quem acredita numa criança? Mas, mesmo assim, temos que tomar cuidado. A conversa foi longa, mas suficiente. Quando saíram do lugar, continuavam sendo gravados. Tudo ficava registrado, tudo, até as pequenas frases ditas ao vento que confirmavam a traição. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa mais tranquilo do que nunca. Viviane estava na cozinha abrindo uma garrafa de vinho branco. Como foi? Perguntou. Bem, respondeu ele, pendurando o paletó. Você parece mais relaxado. Precisava disso. Quer jantar? Não, obrigado. Mas preciso que me ajude com os papéis. Amanhã tenho reunião no banco e quero deixar tudo pronto. Pode dar uma olhada na pasta que está no escritório? Viviane o olhou. Por dentro, soou o alarme. Seria aquela a pasta que ela usaria para trocar os documentos? Claro, disse com um sorriso. Vejo amanhã cedo. Perfeito. Rodrigo subiu para o quarto e fechou a porta. Sabia que naquela noite Viviane ia agir, ia ao escritório, abriria a pasta, trocaria os papéis, fecharia e saía, como se nada tivesse acontecido. Tudo foi gravado. Tudo. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou cedo, preparou o café, se vestiu com calma e saiu para caminhar pelo jardim. Ao voltar, Viviane o esperava na cozinha, com uma xícara de chá branco. Dormiu bem? Perguntou. Perfeito, respondeu ele. Já olhou a pasta? Sim, tá tudo em ordem. Ela sorriu, sentindo-se vitoriosa, e então algo inesperado aconteceu. O telefone de Rodrigo tocou. Era uma chamada interna do sistema da casa. Senhor, disse o segurança, tem 2 policiais na portaria. Dizem que é por um assunto legal. Deixe entrar. Viviane ficou pálida. O que está acontecendo? Não sei. Vamos ver. Minutos depois, 2 policiais à paisana entraram no escritório. Um cumprimentou Rodrigo e o outro se dirigiu diretamente a Viviane. Senhora Viviane, está formalmente notificada de que será intimada a prestar depoimento por tentativa de fraude patrimonial. Tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra a senhora. Viviane ficou paralisada. Não acreditava. Rodrigo não disse nada, apenas permaneceu firme, de braços cruzados, e ali, finalmente, o castelo de mentiras começou a desmoronar. Viviane não entendia nada. Ficou imóvel, olhando os 2 policiais que entraram no escritório com papéis na mão, a boca entreaberta, como se esperasse que alguém dissesse, é brincadeira, e todos rissem. Mas ninguém disse, ninguém riu. Tudo era real.
O rosto dela mudou de cor em segundos, primeiro branco, depois vermelho, depois branco novamente. Suava, mas sentia frio. O corpo tremia, embora tentasse disfarçar. A voz mal saía. Desculpem, isso é uma brincadeira ou o quê? Um dos policiais levantou o documento que trazia. Era uma ordem assinada por um juiz. Não era uma prisão, era uma intimação, para que respondesse legalmente pela tentativa de manipular contas bancárias em nome do marido. Havia provas, havia testemunhas, e embora ainda não estivesse algemada, a mensagem era clara. Ela não tinha mais controle de nada. Rodrigo não falou, não se aproximou, apenas observava. Bastava ver como a esposa engolia em seco quando tentava manter a compostura. A mesma mulher que semanas antes dizia que tinha tudo sob controle, que zombava da empregada, que dizia que ninguém acreditaria numa criança. Agora estava ali, de roupão, sem respostas, sem maquiagem, sem escudo. Viviane tentou se virar para ele. Rodrigo, você sabia disso? Ele não respondeu uma palavra, apenas a encarou. E aquele olhar foi pior que um grito. Ela entendeu e desmoronou por dentro. Não fiz nada errado, foi um mal-entendido, disse de repente, já não tão segura como sempre. Estão exagerando. Um dos policiais respondeu com voz calma, mas firme. Senhora, o que a senhora fez foi falsificar uma assinatura para tentar movimentar fundos que não lhe pertencem, e temos uma gravação em que a senhora própria admite o plano. Gravação? Que gravação? Ela olhou com os olhos arregalados, como se de repente tivessem puxado o tapete. Rodrigo se aproximou devagar, já não com raiva, agora com a segurança de quem sabe que o jogo acabou. Te ouvimos, Viviane. Você e seu amante no carro, no escritório, nesta casa. Ela deu um passo para trás e engoliu em seco outra vez. Cambaleou. Você não tem direito de me gravar. Tenho todo o direito quando estão planejando me roubar milhões de reais usando meu nome. O silêncio foi pesado. Os policiais explicaram que, por enquanto, ela não seria presa, mas deveria se apresentar para depor com o seu advogado em menos de 48 horas, que, se não o fizesse, as coisas se complicariam mais, que as provas eram suficientes para uma acusação sólida. Viviane não falou mais, apenas saiu. Subiu as escadas devagar, como se cada degrau pesasse 10 quilos. Fechou a porta do quarto sem força, como se nem vontade tivesse de continuar fingindo. Rodrigo ficou no escritório com o coração batendo forte, mas calmo. Não era alegria o que sentia. Era outra coisa, algo como uma mistura de tristeza, decepção e alívio. Porque, no fim, embora já não a amasse como antes, Viviane foi sua companheira por muitos anos. Dividiu a cama, a mesa, as viagens, o nome, e agora nada disso valia mais nada. O advogado ligou logo depois. Confirmou que a intimação foi entregue, que os microfones seriam retirados em breve, e que o próximo passo era formalizar a denúncia. Rodrigo pediu 2 dias antes de prosseguir. Queria digerir o que acabara de acontecer. Não era uma decisão pequena. Era o fim do casamento, mas também o começo de uma nova etapa. Naquela noite, jantou sozinho. Pensou em muitas coisas. Na vida, na filha, na fortuna, em como deixou passar sinais por anos, como acreditou em Viviane quando dizia que as empregadas eram fofoqueiras, como ignorou as dúvidas, como preferiu não ver o que estava diante dos olhos. E também pensou em Joana. Lembrou dela quieta, com um olhar firme, protegendo a filha sem fazer escândalo. Lembrou como as mãos dela tremiam quando falou com ele. Como hesitou antes de contar a verdade. Aquela mulher foi a única com coragem suficiente para dizer o que ninguém mais ousou dizer. No dia seguinte, decidiu ligar para ela. Joana atendeu no segundo toque. A voz soava tranquila, mas atenta, como quem não sabe se o que vem é bom ou ruim. Joana, preciso te ver hoje. Pode vir com a Clara? Sim, claro. Tudo melhor do que eu esperava. Joana chegou 1 hora depois, com a menina de mãos dadas. Clara usava uma tiara de borboletas e levava um caderno de desenhos. Ao entrar, olhou ao redor como na primeira vez que pisou na casa. Só que agora, seus olhos não mostravam curiosidade, mostravam segurança. Sabia que já não estavam ali como meras subordinadas. Sabia que algo tinha mudado. Rodrigo as recebeu no escritório, ofereceu algo para tomar.
Sentaram-se. O que vou contar fica entre nós por enquanto, mas vocês merecem saber. Joana escutou sem interromper. Rodrigo contou tudo. Sobre os microfones, as gravações, a tentativa de fraude, a intimação e, por fim, olhou diretamente nos olhos dela. Se não fosse pela Clara, eu não teria descoberto nada. E se não fosse por você, eu não teria a quem acreditar. Então, obrigado. A vocês duas. Joana ficou sem palavras, apenas baixou o olhar e murmurou algo quase inaudível. Só fiz o que precisava fazer. Clara, por outro lado, soltou uma frase que quebrou um momento sério. Então, não vão mais nos mandar embora? Rodrigo riu pela primeira vez em dias. Não, Clara, pelo contrário. Quero vocês por perto, preciso de vocês por perto, mas com um novo trabalho. Joana o olhou sem entender. Quero que você cuide da administração interna da casa, que não limpe mais, que gerencie o pessoal, a agenda, tudo. E quero que Clara tenha tudo o que precisa. Escola, comida, roupa, tudo. Joana balançou a cabeça, emocionada, mas nervosa. Não posso aceitar tanto, senhor. Pode e deve, porque isso é só o começo e preciso de pessoas leais por perto. Ela assentiu. Clara bateu palmas e, pela primeira vez em muito tempo, a casa se encheu de um silêncio bonito, um que não pesava, que não escondia nada. Enquanto isso acontecia no térreo, no segundo andar, Viviane arrumava as malas em silêncio. Sabia que a história estava acabando, mas também sabia de outra coisa. Não pretendia sair sozinha. Viviane passou a manhã trancada no quarto. Não desceu nem para tomar café. Não respondeu mensagens, não ligou o celular. Ninguém a viu, mas todos a sentiam. Como uma tempestade que se aproxima, mas ainda não desaba. O único som era o arrastar das malas, o abrir e fechar do armário repetidamente em um silêncio estranho, longo, que não parecia normal, como se algo estivesse sendo tramado ali dentro. Rodrigo não subiu, não bateu na porta, não perguntou. Sabia exatamente o que ela fazia. Planejava ir embora, talvez para a casa de uma amiga, talvez para se esconder ou até encontrar o amante. A verdade era que ele não se importava mais. Ela podia correr, gritar, espernear, mas a verdade estava na mesa, e a queda dela era inevitável. Ele tinha tudo o que precisava. O que Viviane não sabia era que cada movimento dela naquela casa ainda era monitorado. Não por câmeras, já não mais. Agora era outra coisa. Desconfiança pura. Ele não precisava mais de provas. Só queria vê-la sair pela porta com as mãos vazias. No quarto de serviço, Joana preparava Clara para sair. Não era um dia qualquer. Hoje conheceriam a nova escola que Rodrigo recomendou. Não era uma escola de luxo, mas de um nível muito melhor que a anterior de Clara. Uniforme, material, transporte incluído. Joana não acreditava que tudo estava acontecendo tão rápido. Ainda sentia que a qualquer momento alguém bateria no ombro dela e diria: "Foi um erro, dona. A senhora não pertence aqui." Mas ninguém dizia isso. Clara, por outro lado, estava feliz. Sentia-se corajosa, grande. Viu como a mãe passou de ser apenas mais uma trabalhadora para alguém importante, alguém que o patrão respeitava, e isso, embora não dissesse, a enchia de orgulho. Enquanto Joana penteava a menina diante do espelho, olhou-a fixamente e disse algo que nunca tinha dito. "Estou muito orgulhosa de você, Clara." A menina sorriu, baixou a cabeça e abraçou a mãe por trás. Nenhuma disse mais nada. Não era preciso. Na cozinha, a cozinheira e a faxineira cochichavam baixo, como se temessem que as paredes ouvissem. Todo o pessoal sabia o que estava acontecendo. Ninguém falava abertamente, mas era óbvio. Dona Viviane não mandava mais. O patrão tinha mudado, e Joana, sem dizer nada, conquistou um lugar que nenhuma outra tinha. No meio da manhã, Rodrigo chamou Joana no escritório. Ela chegou pontual, com um caderno na mão, pronta para anotar. "Joana, preciso que cuide de algumas coisas." "Claro, pode dizer." "Vou fazer mudanças importantes na casa. Pessoal, horários, tudo. Quero que organize uma reunião com toda a equipe de que seja você a liderar isso. A partir de hoje, você é a gerente geral." Joana ficou sem ar por um segundo. Quis dizer algo, mas Rodrigo continuou. "Vou dobrar seu salário e quero que encontre alguém de confiança para te ajudar com as finanças internas. Alguém que saiba lidar com dinheiro. Eu cuido de capacitá-lo se precisar." Joana engoliu seco. Sentia-se sobrecarregada, mas forte. Olhou o patrão nos olhos e assentiu. "Obrigado por confiar em mim." "Não é confiança, é certeza. Não há mais dúvidas." Naquele mesmo instante, no segundo andar, Viviane falava com alguém por videochamada. O celular estava apoiado no toucador.
Do outro lado da tela, o amante parecia nervoso. O que vamos fazer? Não dá para te esperar mais. Você não se mexe até eu mandar, disse ela irritada. Se for agora, me deixa sozinha nessa bagunça. E o que você espera que eu faça? Esse cara já nos descobriu. Vão nos afundar. Escuta bem, ainda tem uma carta na manga. Qual? Aquela menina, a filha da empregada. Foi ela que começou tudo. Ouvi ela falando no telefone. Disse coisas que ninguém deveria saber, e a mãe a protegeu. E daí? Vou fazer parecer que elas se aproveitaram da situação. Que a Joana se envolveu com você ou com o patrão, ou que armou tudo por vingança. Me acredita, se tem uma coisa que eu sei fazer, é virar o jogo a meu favor. Tá segura disso? Vou fazer essa mulher se arrepender de ter me enfrentado. Desligou, fechou a mala, colocou óculos sombrios e desceu as escadas como se fosse a dona de tudo outra vez. Joana viu cruzar o hall. Viviane não a olhou, mas ao passar por ela, soltou uma frase no ar. Aproveite enquanto dura. Joana não respondeu, apenas apertou os lábios e seguiu andando. Sabia que não podia perder o controle, que o pior seria cair em provocações, mas no fundo sentia algo novo. Raiva. Viviane saiu de casa na SUV, mas não foi ao tribunal. Não foi encontrar o advogado. Foi a uma redação de notícias locais. Com uma pasta no braço e um sorriso falso, pediu para falar com alguém da imprensa. Tenho uma história sobre meu marido, a amante dele e uma menina usada como testemunha falsa. O jornalista ouviu com ceticismo. Ela abriu a pasta, fotos, documentos recortados e uma carta escrita à mão com tinta preta, inventada. Nela, fingia que Joana tinha um caso com Rodrigo há meses e que a menina foi treinada para inventar conversas falsas. O jornalista tomou notas, mas algo não batia. Por que justo agora? Por que não denunciou antes? Porque eu tinha medo. Ele é poderoso. Ela me ameaçou. O jornalista prometeu analisar o caso, mas ao sair da redação, um dos funcionários ligou para alguém. Doutor, Dona Viviane veio fazer barulho, mas não parece ter provas reais. Acho que quer sujar o nome do patrão. O advogado de Rodrigo agradeceu e desligou. Tudo se movia mais rápido do que Viviane podia controlar. Naquela mesma tarde, Rodrigo foi informado do que a esposa tentava fazer. Não se irritou, não explodiu. Apenas deu um sorriso de lado e mandou uma mensagem ao advogado com 4 palavras. Solte o vídeo. E aquele vídeo, da conversa no carro onde Viviane falava do plano com o amante, estava prestes a ser publicado anonimamente nas redes sociais e chegar diretamente às mãos do juiz que cuidava do caso. Em menos de 48 horas, ninguém mais teria dúvida sobre quem mentia. O vídeo foi publicado numa quinta-feira de manhã, sem aviso. Apareceu numa conta anônima com poucos seguidores, mas com um título que dizia tudo. Mulher planeja roubar milhões do marido com a ajuda do amante. Em menos de 2 horas, já estava em grupos de WhatsApp, no Twitter, no Facebook e chegou ao menos a 2 jornalistas conhecidos por cobrir casos de fraudes de alto perfil. Não citava nomes, mas as vozes eram claras. Ouvia-se Viviane e o amante planejando, falando das quantias, mencionando o trust, dizendo que Rodrigo não desconfiava de nada. E, no final, a frase que fez tudo explodir. Quando ele assinar, você e eu saímos do país. Viviane descobriu pelo celular. Estava na casa da amiga Mariana, tomando café e falando mal de todo mundo, como se nada estivesse acontecendo. Uma notificação na tela a fez parar. Primeiro, achou que era só mais uma mensagem. Depois, viu o vídeo. No começo, pensou que era uma montagem. Mas, ao ouvir a própria voz dizendo coisas que só falou em particular, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mariana tirou o celular dela, assistiu também e ficou muda. Ninguém disse nada naquele momento. Não era preciso. O silêncio dizia tudo. Viviane se levantou de repente, as mãos tremendo, correu para fora da casa, entrou na SUV e dirigiu como se fugisse de algo, embora já não houvesse para onde fugir. Ligou para o amante várias vezes sem resposta. Ligou de novo. Silêncio. Até que finalmente ele atendeu, com a voz agitada. Você viu? O que você fez? Te falei para tomar cuidado. Não fui eu. Não sei quem gravou. Isso é culpa sua. Tá louco. Você que não queria esperar e você que falou demais. Ele desligou. Viviane ficou com o celular apertado na mão. Começou a bater no volante, furiosa, sem conseguir segurar o choro. Pela primeira vez na vida sentiu-se verdadeiramente perdida, sem escapatória. O vídeo estava em todos os lugares. As pessoas comentavam.
Alguns meios de comunicação já começavam a ligar a voz ao nome dela. Não demoraria muito para confirmarem que a mulher do escândalo era ela. Enquanto isso, na casa de Rodrigo, tudo era calma. Joana organizava o café da manhã com o novo pessoal, que já entendia que as regras haviam mudado. Clara tomava cereal com leite na varanda. Rodrigo revisava e-mails com um leve sorriso. O advogado já confirmara que o vídeo era válido legalmente, pois foi gravado em um veículo de propriedade do casal e não houve alteração no conteúdo. Tinha uma bomba legal e já a haviam soltado. Ao meio-dia, o interfone tocou. Era o segurança. Senhor, Dona Viviane está na portaria. Diz que precisa falar com o senhor. Rodrigo baixou a xícara de café, pensou por um segundo. Diga que ela não pode entrar. Ela insiste, está gritando. Então chame a polícia, não a quero aqui. Joana, que estava por perto, ouviu. Não disse nada, mas o olhar dela mostrava que entendia o que acontecia. Viviane não foi embora, ficou na calçada, com os óculos escuros cobrindo o rosto. 20 minutos depois, uma viatura chegou. Os policiais falaram com ela, tentaram acalmá-la, mas não adiantou. Por fim, a levaram. Não presa, mas escoltada. Como uma mulher desmoronada, derrotada e, de certa forma, era isso que ela era. Naquela mesma tarde, Rodrigo foi intimado a depor, não como acusado, mas como denunciante. Foi com um advogado, entregaram todas as provas e o processo legal contra Viviane foi formalmente iniciado. Ela era acusada de tentativa de fraude, falsidade ideológica e uso indevido de documentos bancários. A investigação estava em andamento e, com o vídeo vazado, não havia como pará-la. À noite, enquanto o mundo lá fora falava do escândalo, a mansão de Rodrigo estava mais tranquila que nunca. Joana subiu com Clara para o quarto, leu um conto antes de dormir. A menina adormeceu abraçada ao travesseiro, sorrindo. Joana a olhou em silêncio. Não acreditava que depois de tudo que passaram, agora estavam em paz, e que o que começou como uma injustiça se transformou em um novo começo. Rodrigo caminhava pelo jardim, sozinho, com as mãos nos bolsos, olhando as luzes da casa e pensando em como tudo mudou em tão pouco tempo. Deixou de confiar, voltou a confiar, enfrentou uma verdade dura e, no fim, tomou decisões que o mudaram para sempre. Lá fora tudo estava em jogo. Lá dentro, tudo estava começando. O amante de Viviane, cujo nome verdadeiro era Diego Carrilho, estava escondido há dias. Não atendia ligações, não respondia mensagens e já não ia ao apartamento de sempre. Refugiara-se em um pequeno hotel de passagem, em Osasco, esperando o escândalo diminuir. Mas em vez disso, tudo piorava. O rosto dele não aparecia no vídeo, mas a voz sim. E, embora achasse que não era tão reconhecível, em menos de 48 horas já havia 2 contas nas redes sociais dizendo que era ele. E isso bastou para o medo tomar conta. Diego não era novato. Já fizera isso antes, com mulheres casadas, empresários ingênuos, pessoas desesperadas, mas dessa vez perdeu o controle. Viviane prometeu que tinha tudo controlado, que o marido era um idiota confiante, que o dinheiro estava quase nas mãos deles. E ele, confiante, se deixou levar. Gastou adiantamentos, comprou passagens para uma viagem que nunca faria e até pediu dinheiro emprestado a alguém com quem não se brinca. Esse foi seu maior erro. Uma tarde, quando descia do hotel com um boné e óculos escuros, 2 homens o esperaram no estacionamento. Não eram policiais, não eram repórteres, eram os do empréstimo. E aí, Carrilho, achamos que você já estava na Europa com a grana do milionário. Diego tentou rir, mas a risada não saiu. Calma, isso está se resolvendo. Só preciso de mais uns dias. Um deles colocou a mão no ombro dele. Com força. Você tem 48 horas. Ou paga, ou alguém vem te procurar, e não vai ser para começar. Diego assentiu, tremendo, entrou no carro e ficou lá, suando, respirando como se tivesse corrido. Tinha clareza. Não podia mais esperar que Viviane resolvesse tudo. Se não fizesse algo, acabaria jogado numa vala. Naquela mesma noite, procurou um advogado. Não daqueles caros de escritório chique, não. Um rápido que conhecesse os trâmites e foi direto. Quero falar com o advogado do Rodrigo Barreto. Tenho algo a oferecer. O advogado de Rodrigo recebeu no dia seguinte, sem avisar o cliente de início. Queria ouvir primeiro o que Diego tinha a dizer. Ele não perdeu tempo. Tenho as conversas, não só as que vocês gravaram.
Tenho mensagens, áudios, documentos que ela mandou para praticar a assinatura. Tenho tudo e estou disposto a entregar se garantirem que não vou para a cadeia. O advogado olhou com frieza. Agora você percebe o tamanho da encrenca em que está. Sim, por isso estou aqui. Ela vai afundar de qualquer jeito, com ou sem minha ajuda. Mas se eu colaborar, talvez vocês consigam convencer o juiz a me dar uma saída. Não prometo nada. Mas se o que você diz for verdade, pode ajudar. É verdade. Só quero que o Rodrigo saiba que não fui eu que comecei isso. Eu só me deixei levar. O advogado gravou o depoimento. Pediu as provas e, após analisá-las, ligou para Rodrigo. Temos um presente inesperado. De quem? Do amante. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu uma risada. Claro, quando o circo pega fogo, todo mundo corre para chorar. O interessante não é que ele quer se salvar, é o que ele trouxe. No dia seguinte, as provas chegaram às mãos do juiz. Áudios de Viviane dizendo como queria movimentar o dinheiro, como usaria assinatura falsa, como acusariam Joana de se envolver com o patrão. Havia também capturas de tela de e-mails, onde ela passava a Diego cópias de documentos legais. E pior, uma nota escrita à mão com instruções para tirar dinheiro do país, usando contatos dela. O caso, que já era forte, agora era inquestionável. Viviane foi intimada imediatamente a depor. Desta vez não foi como antes. Agora foi com escolta, com olhos de todos os lados sobre ela, com câmeras esperando na saída. Ao entrar no tribunal, usava um blazer elegante, óculos escuros e uma expressão de arrogância que se desmanchava minuto a minuto. Em seu depoimento, tentou dizer que tudo era uma trapa, que Diego a manipulou, que nunca quis prejudicar o marido, que a gravação estava editada, que era uma campanha para difamá-la. Mas o juiz, com os papéis na mão, fez apenas uma pergunta. A senhora reconhece esta letra? Viviane olhou. Era a letra dela, a da nota que escreveu em casa, de roupão, enquanto planejava roubar tudo de Rodrigo. Sim, é minha letra, respondeu baixo, sem ar. Não havia volta. Ao sair do tribunal, a imprensa a esperava. Não respondeu perguntas. Entrou num carro e foi direto para um apartamento que ninguém conhecia. Não voltou para a mansão, não ligou para Rodrigo, não ligou para o amante, apenas se trancou. E, na cabeça dela, finalmente entendeu que tanto ignorou. Não era invencível. Enquanto isso, na casa, Rodrigo caminhava pelo corredor com Joana, revisando documentos. Tudo estava em ordem. A casa começava a funcionar como ele sempre quis, com organização, confiança, sem mentiras. Pararam na sala. Joana mostrou um relatório de despesas. Tudo batia. Você é boa nisso, sabia? Não tanto quanto o senhor acha, mas me esforço. Isso vale mais que qualquer diploma. Ela o olhou e sorriu. E o senhor, como está com tudo isso? Perguntou com sinceridade. Tranquilo, não guardo rancor. Tenho clareza. E isso é melhor que vingança. Naquele momento, Clara entrou correndo com um papel na mão. Tirei 10 na tarefa de história. Joana a abraçou. Rodrigo se aproximou e deu um tapinha no ombro dela. Muito bem, Clara. Estou orgulhoso de você. E, naquele instante, sem querer, a casa voltou a ter algo que há muito não tinha. Paz. Na noite anterior à execução do plano, Rodrigo sentou-se no escritório, sozinho, com uma taça de vinho e o olhar fixo na janela. Não havia pressa. O que estava prestes a fazer não exigia violência, gritos ou vingança impulsiva. Era outra coisa. Justiça à sua maneira, silenciosa, firme, limpa e, acima de tudo, com estilo. Queria que cada peça se encaixasse, que tudo ficasse registrado, que ninguém pudesse dizer depois que ele agiu com raiva. Já não era raiva, era certeza. Ligou para o advogado. Tudo pronto? Tudo pronto. A sala está preparada. As câmeras escondidas já estão ativas e sua equipe de segurança está no térreo. Fora de vista. A Joana sabe só o necessário? Você disse para ela não estar amanhã? E ela aceitou sem perguntar? Essa mulher é ouro, Rodrigo. Eu sei. Desligou e respirou fundo. Chegara a hora de expor tudo. No dia seguinte, Viviane recebeu um convite inesperado, um e-mail de um remetente sem nome, sem assinatura, que dizia apenas: sei de tudo o que você fez. Se quiser negociar, venha à casa. Só você. Hoje, às 20 horas. A princípio achou que era uma armadilha, mas também pensou que podia ser a única chance de salvar algo. Já estava afundada. Seu nome nas redes já não servia nem para conseguir uma reunião.
O amante sumira e até o advogado dela sugeria que começasse a colaborar. Só que ela não era de se render fácil. Se alguém oferecia uma saída, por menor que fosse, ela a tomaria, mesmo às cegas. Às 20 horas em ponto, a porta da mansão se abriu para ela. O segurança não disse nada, apenas a deixou passar. Viviane caminhou com passos inseguros, vestida com roupa formal, mas com olheiras marcadas. Já não era a mesma mulher que desfilava como rainha pela casa. Agora era alguém que sabia que estava prestes a perder tudo. Ao chegar à sala principal, parou. Tudo estava escuro exceto por uma luminária acesa sobre uma mesa longa. Lá, na ponta, estava Rodrigo, sentado com uma pasta preta à sua frente e um olhar que não expressava ódio nem amor, apenas seriedade. "Você parece cansada", disse, sem sarcasmo. "O que é isto?" perguntou ela com a voz tensa, sua última chance de dizer a verdade. "Você me chamou para me humilhar. Chamei para você entender que não tem mais saídas." Viviane cruzou os braços, apertou os lábios. "E daí? Quer que eu me ajoelhe? Que peça perdão? Quero que assine isso." Ele deslizou a pasta. Era um documento de divórcio. Já estava preenchido, faltava só a assinatura dela. Mas não era um divórcio qualquer. Era um em que ela renunciava a qualquer reivindicação financeira, propriedades, contas, tudo. Saía com o que estava vestindo. "Tá louco? Acha que vou assinar isso?" disse, empurrando a pasta de volta. "Então o juiz vai decidir. Mas, se você assinar, evitamos o escândalo completo. Tenho material para te destruir para sempre, Viviane, e não falo só do vídeo." Ela ergueu a cabeça, desafiadora. "Acha que me assusta?" "Não. Sei que te dá raiva porque você não venceu, porque perdeu para alguém que você nunca achou que se levantaria." Fez-se um silêncio pesado. Viviane o quebrou com um tom baixo, como se uma confissão escapasse. "E ela, hein? A empregada. Você tá com ela?" Rodrigo sorriu. "Não é da sua conta. Mas se quer saber, Joana vale mais do que tudo que você fingiu ser." Viviane riu, seca. "Não a ame, Rodrigo. Você vai acabar decepcionado. Mulheres como ela se cansam de serem salvas. E as como você se cansam de perder. Assina." Ela hesitou. Olhou o documento de novo, engoliu seco. "E se eu não assinar? Você decide. Mas se não assinar, amanhã às 8 da manhã, uma rede nacional vai receber um pacote com tudo o que você fez. Não só o vídeo, mas os documentos que você deu para o Diego, os que assinou, as mensagens, as transferências e, acredite, ninguém vai te contratar nem para limpar um banheiro." Viviane tremeu. Era a primeira vez que sentia medo de verdade. Sabia que ele não mentia. Tinha tudo. Ela perdeu. Pegou a caneta, hesitou. "O que você vai fazer com o dinheiro?" "O que eu quiser. Não é mais seu problema." Ela assinou. Naquele momento, a câmera escondida capturou o rosto dela, o segundo em que seu mundo desabou por completo. Rodrigo pegou a pasta, fechou-a. "Pode ir." "E o que eu levo?" "Nada. E já é muito." Viviane caminhou até a saída sem olhar para trás. Cada passo ecoava como um som de derrota. Na porta, virou-se por um segundo. "Te desejo que tudo dê errado com ela. E eu desejo que você encontre algo além de ódio para preencher sua vida." Ela saiu. Minutos depois, os advogados entraram. Rodrigo entregou a pasta. "Arquivem e destruam o vesto. Não precisa mais." Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu em paz. E no quarto de serviço, Joana também. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o jogo ainda não tinha acabado. Naquela noite, depois que Viviane saiu da casa sem se despedir, a mansão ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não era tenso nem inconfortável. Era como se o lugar finalmente pudesse respirar, como se as paredes, os móveis e até os corredores sentissem que a tempestade passara. Mas o que ninguém sabia era que ainda havia nuvens carregadas escondidas por aí, esperando o momento de soltar o último trovão. Joana jantou com Clara na cozinha. Comeram sopa de macarrão e pão com manteiga, algo simples e gostoso. A menina falava do dia na escola nova, da simpatia da professora de ciências e de uma colega que emprestou um marca-texto voreta. Joana ouvia sorrindo, mas com a cabeça em outro lugar. Ainda custava relaxar o corpo. Apesar de tudo parecer se acalmar, algo dentro dela dizia para não baixar a guarda, não por Rodrigo, nem pela casa, mas pela filha, porque ela aprendeu que quando tudo parece calmo demais, é preciso estar mais alerta. Naquela mesma noite, Clara acordou à meia-noite. Estava com sede.
levantou-se sozinha, como já estava acostumada, e foi buscar um copo de água na cozinha. Caminhou devagar pelo corredor, descalça, com seu pijama de unicórnio. Ao chegar, acendeu a luz pequena sobre o fogão, pegou um copo, serviu-se do galão e bebeu com calma. Mas quando ia voltar para o quarto, ouviu um som, uma voz abafada vinda da sala. Pensou que era a mãe, mas a voz não era de mulher, era masculina e muito baixa. Alguém falava ao telefone. Clara se aproximou devagar. Não havia luz na sala, só um leve reflexo azul de um dos sofás. Ela se agachou atrás da porta da sala de jantar e espiou sem ser vista. Era um novo motorista, um homem jovem de olhar sério que Rodrigo contratara há poucos dias para substituir o anterior, que se aposentara. O cara se chamava Carlos, falava pouco, parecia discreto, mas agora estava fazendo exatamente o que ninguém esperava, falando ao telefone, em voz baixa, escondido, à meia-noite, e dizendo coisas que a fizeram gelar. Não, ele não desconfia de nada. Só preciso de mais um dia. Amanhã à noite entro no escritório. A senha está anotada no caderno dele, eu vi. Fez uma pausa. Sim, já depositaram um adiantamento, mas quero a outra metade assim que eu tiver os arquivos. Não vou me arriscar à toa. Silêncio. Não se preocupe. Se algo der errado, eu sumo. Mas isso não vai falhar. Clara recuou bem devagar. Voltou para o quarto correndo na ponta dos pés. Entrou, fechou a porta e se enfiou na cama com o coração batendo como tambor. Não entendia tudo, mas sabia que aquele homem planejava algo ruim, algo contra Rodrigo, e precisava contar. Ao amanhecer, acordou a mãe. Mamãe, ontem à noite ouvi uma coisa. O cara novo, o motorista, estava falando sozinho. Disse que vai entrar no escritório, que vai pegar arquivos. Joana se levantou de supetão. Olhou para a filha com cara de susto. Tem certeza? Sim. Disse que entra amanhã à noite. Que viu a senha num caderno. Que pagaram ele. Joana não hesitou. Acreditou na hora. Clara não inventava coisas. Já tinha provado isso. Vestiu-se rápido, levou a filha à escola e foi direto falar com Rodrigo. Ele a recebeu com um senho franzido. Ouviu tudo. Cada palavra. Sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um tempo. Depois, respirou fundo. Te disse que isso não tinha acabado? Falou baixo. Foi até a escrivaninha. Pegou seu caderno pessoal, onde anotava coisas do trabalho, e o revisou. Lá, numa folha quase no final, estava a senha de acesso ao seu arquivo privado. Escrevi dias atrás, sem pensar que alguém poderia ver. Foi meu erro, admitiu. Joana o olhou. E o que vamos fazer? Vamos deixar ele tentar, mas dessa vez estaremos prontos. Rodrigo chamou a equipe de segurança e instalou uma nova câmera no escritório com visão noturna e microfone de alta sensibilidade. Trocou as fechaduras, mas manteve a senha igual, de propósito. Se o motorista a usasse, teriam prova de que entrou sem permissão, e isso bastaria. Durante o dia, tudo seguiu como se nada tivesse acontecendo. Rodrigo cumprimentou Carlos, como sempre, pediu que levasse o carro para a revisão. Disse que no fim de semana ele teria que trabalhar um pouco mais. Carlos sorriu. Disse que não havia problema, que estava à disposição. Mas por dentro já se sentia com o prêmio quase nas mãos. Naquela noite, às 3 da manhã, Carlos voltou a casa com a desculpa de que esqueceu o celular no carro. O segurança da entrada, seguindo ordens, deixou-o passar sem dizer nada, observando de longe. Carlos caminhou com cuidado direto para o escritório. Sabia o código, tinha visto anotado, memorizou. Digitou no painel digital, entrou, foi até a escrivaninha, tirou um pendrive do bolso e conectou ao computador pessoal de Rodrigo. Começou a copiar arquivos, planilhas, contratos, relatórios bancários, tudo. Queria provas, informações que pudesse vender, não por vingança, por dinheiro. Mas não sabia que estava sendo gravado e que a poucos metros, Rodrigo e 2 seguranças o observavam de uma sala próxima, em silêncio total. Agora, disse Rodrigo. Entraram. Carlos mal teve tempo de virar quando viu a porta abrir de supetão e as luzes acenderem. O que você está fazendo aqui? Perguntou Rodrigo com voz seca. Carlos gaguejou. Vim só pegar uns arquivos meus. Eu não... Vender minhas informações? Me roubar? O motorista tentou correr,
mas um dos seguranças o segurou. O outro já ligava para a polícia. Naquela noite, Carlos foi preso por tentativa de roubo, acesso indevido a informações privadas e quebra de confiança trabalhista. E assim, o que parecia uma história fechada voltou a se abrir. Outro traidor, outra tentativa, outro golpe. Mas dessa vez, a armadilha estava pronta. O escândalo pela tentativa de roubo do motorista não demorou a explodir. Apesar de Rodrigo tentar manter em segredo, a polícia vazou a prisão para a imprensa local. Em menos de 24 horas, a notícia estava em portais online. Funcionário de milionário tenta roubar informações confidenciais de seu escritório pessoal. Alguns meios, conectando os pontos, começaram a especular que o caso tinha relação com o escândalo anterior, a tentativa de fraude da ex-esposa. As redes sociais pegaram fogo. Os comentários voavam. Uns diziam que Rodrigo era um alvo fácil, outros que era muito mole. Mas a verdade é que dentro daquela mansão, as coisas já não eram o que pareciam de fora. Rodrigo não se sentia fraco, sentia-se acordado. Como se, após anos cercado de pessoas falsas, agora pudesse ver com clareza quem estava ao seu lado e quem não estava. O caso do Carlos foi outra lição dolorosa, mas útil. Confiou rápido demais, baixou a guarda, e isso não voltaria a acontecer. Joana soube de tudo no dia seguinte. Tinha levado a Clara à escola nova e voltava quando um dos seguranças a parou na entrada, preocupado. Dona Joana, aconteceu algo ontem à noite. Ela entrou com o coração acelerado, pensando no pior. Ao chegar ao escritório, Rodrigo estava lá. Explicou tudo sem rodeios. Era uma armadilha, e ele caiu direto. Já está com a polícia. Joana não se surpreendeu tanto quanto pensava. Talvez porque já tinha visto o suficiente para saber que onde há dinheiro e poder, sempre tem alguém disposto a trair. Ainda assim, doeu. Por que continuam fazendo isso com você? Rodrigo deu de ombros. Porque acham que sou o mesmo de antes, mas não sou mais. Ela sentou-se à frente dele, olhou com firmeza. E agora, o que vai fazer? Fechar tudo. Limpar a casa, fechar contas antigas, tirar todos em quem não confio e começar do zero. Não de onde estou, mas com as pessoas certas. O primeiro passo foi claro. Rodrigo ligou para o advogado e pediu o fechamento imediato de todas as contas compartilhadas com Viviane, até as que não usavam mais. Ordenou uma auditoria completa de suas empresas pessoais. Não queria surpresas. Depois, revisou os contratos do pessoal. Sentou-se com cada um, perguntou, ouviu, decidiu. No fim da semana, mais 3 funcionários foram demitidos. Não por algo direto, mas por estarem ligados a movimentos estranhos ou silêncios convenientes. Não havia espaço para dúvidas. Ao mesmo tempo, a situação de Viviane piorava. As provas entregues por Diego Carrilho, seu ex-amante, continuavam causando estragos. Mensagens, e-mails, áudios, tudo. Apontava para uma rede de fraude maior. Não era só a tentativa com Rodrigo. Havia outros movimentos obscuros que ela fez há tempos. Transferências suspeitas, comprar propriedades em nome de terceiros, contatos no exterior. A promotoria começou a juntar as peças, e a queda, que parecia só emocional, agora era legal. Viviane foi chamada a depor pela 3ª vez, mas dessa vez foi diferente. Não foi com roupas elegantes nem com pose de vítima. Foi com o rosto sério, olheiras marcadas, cabelo desarrumado e uma expressão de derrota que já não conseguia esconder. O advogado dela dissera a verdade. Era provável que fosse processada por pelo menos 2 crimes graves, um financeiro e outro por falsificação de documentos. No seu depoimento, tentou mudar a história. Disse que Diego a manipulou, que não sabia que as coisas eram tão graves, que tudo saiu do controle. Mas ninguém acreditou. Era tarde. As provas falavam por si. Dias depois, o juiz ordenou que ela fosse proibida de sair do país. O passaporte foi retido e a conta principal congelada. O pouco que restava já não era dela. Em semanas, passou de ter tudo a não ter nada. Rodrigo acompanhava cada novidade, não com prazer, mas com calma. Não se alegrava em vê-la assim, mas também não sentia pena. Era a consequência do que ela fez. Só isso. O que mais importava agora era outra coisa. A filha, a tranquilidade e o que viria depois. Joana, por sua vez, seguia firme. Embora as coisas se ajeitassem, não se descuidava. Mantinha a rotina, cuidava a casa, organizou novos horários,
contratou pessoal confiável e colocou ordem onde antes havia bagunça. Todos na casa notavam que ela não era mais a empregada. Era quem mandava, com respeito. Sem gritos, sem ameaças, mas com autoridade. Clara se adaptava rápido. Passara por muita coisa, mas sua força estava na pureza que tinha, sua verdade. Sabia que a mãe fizera o certo e que, embora tudo tivesse começado mal, agora as coisas pareciam claras. Na escola, estava feliz, tinha novos amigos e toda vez que via Rodrigo, o cumprimentava com um sorriso, como se fosse um tio querido. Uma tarde, enquanto Joana revisava faturas, Rodrigo se aproximou com 2 ingressos na mão. O que é isso? Um presente. Quero que você e a Clara tirem um fim de semana fora da cidade. Para onde quiserem. O hotel está pago e eu cuido de tudo aqui. Joana o olhou com desconfiança. Não precisa. Precisa sim. Prometi para Clara há semanas. Disse que quando isso acabasse, ia recompensá-las. Você já recompensou com trabalho, com respeito. Isso não é recompensa. É justiça. Ela pegou os ingressos, mas ainda hesitava. E você? Vai ficar bem sozinho? Não vou estar sozinho. Fico com a paz. Isso já me basta. Clara, ao saber da viagem, pulou de alegria. Era a primeira vez que sairiam por prazer, não por necessidade. Prepararam uma mala simples, escolheram roupas confortáveis e, no dia seguinte, partiram para um pequeno hotel em Mairiporã. Chalés, natureza, lago, um lugar tranquilo para respirar. Rodrigo ficou em casa, sozinho, mas em paz. Caminhou pelo jardim, leu um livro que não abria há meses, fez ligações de trabalho, mas sem estresse. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completo. Naquela noite, sentado na varanda com uma taça de vinho e o vento no rosto, pensou em tudo o que passou. As mentiras, as traições, as máscaras que caíram, percebeu algo. Caiu, mas se levantou, e isso, no fundo, era o mais importante. Era uma manhã fresca, com o céu nublado e cheiro de terra molhada. O tipo de dia em que não se sabe se sai ou fica, mas no ar sentia-se que algo estava por vir. Joana e Clara voltaram da viagem renovadas, sorridentes. Clara não parava de falar do lago, das árvores gigantes, dos patos que se aproximavam do café da manhã como se fossem da família. Joana, por sua vez, trazia uma paz no rosto que há muito não se via, mais serena, mais segura. Rodrigo as recebeu com um sorriso e um abraço longo em Clara, que correu para ele assim que cruzou a porta. Joana observou a cena com uma mistura de ternura e surpresa. Ver a filha tão livre, tão feliz, tão longe dos olhares duros que antes a cercavam, era algo que ela não podia agradecer o suficiente. Mas enquanto na casa tudo parecia se ajeitar, lá fora as coisas continuavam se movendo. Viviane foi intimada ao tribunal para o que parecia ser apenas mais uma audiência, mas não era. O juiz já tinha todas as provas, gravações, documentos, testemunhos, e naquela manhã chegou algo inesperado, uma carta assinada por Diego Carrillo, onde ele admitia toda a sua participação na fraude, mas também afirmava que Viviane era a mente por trás do plano. Além disso, seu advogado anexou um novo áudio, onde Viviane falava de como fazer o patrão cair sem levantar suspeitas, gravado meses antes de tudo explodir. A carta foi entregue na sala, diante de todos. Viviane não sabia, nem seu advogado sabia. Quando o juiz leu o conteúdo, ela ficou sem ar. Seu rosto dizia tudo. Era como se naquele momento alguém tivesse puxado o tapete e tudo o que estava em cima desabasse. Ela tentou interromper. Essa carta é falsa. Essa assinatura é forjada. O juiz levantou a mão. Senhora Viviane, por favor, silêncio. O advogado dela se aproximou, pálido, como se tivesse levado um balde de água fria. Inclinou-se e sussurrou algo ao ouvido dela. É autêntica. Ele entregou pessoalmente ontem. Já fez acordo com a promotoria. Viviane levou a mão à boca. O mundo se apagou por alguns segundos. Diego a traíra de novo, mas dessa vez era definitivo. O juiz fechou a pasta e olhou para a frente. Com as provas que recebemos até o momento e considerando a confissão voluntária do outro envolvido, solicita-se a abertura de processo penal formal contra a senhora Viviane C., pelos crimes de fraude, uso de documentos falsos e conspiração para despojar de bens patrimoniais seu então esposo, o senhor Rodrigo Barreto. O silêncio foi absoluto. Viviane tremia. Tentou falar de novo,
Não podem fazer isso comigo. O juiz não respondeu. Apenas anotou algo em seus papéis e se levantou. A audiência terminou, mas o que aconteceu depois foi inesperado para todos. Enquanto Viviane se preparava para sair da sala, com o rosto completamente destruído, uma mulher mais velha que estava sentada entre o público levantou-se, caminhou lentamente até ela e a encarou nos olhos. Era a mãe de Joana. Viviane a reconheceu na hora, embora nunca tivesse trocado uma palavra com ela. A mulher se aproximou mais e, sem levantar a voz, disse algo que a deixou imóvel. No dia em que você inventou tudo, sabia que minha neta estava naquela casa. Achou que nada aconteceria. Mas não sabia que as crianças também têm olhos e memória. Viviane não respondeu. Apenas baixou a cabeça. E foi então, quando ninguém esperava, que a empregada acusada de ladrão e mentirosa foi chamada à frente. Joana estava presente na audiência como parte dos afetados indiretos. Seu nome aparecia no relatório do caso, e agora o juiz a olhou diretamente. Senhora Joana Domingues, por favor, aproxime-se. Ela caminhou sem pressa, sem medo. A sala ficou em silêncio. Durante este processo, seu nome foi mencionado como peça-chave para esclarecer os fatos. Seu testemunho inicial, o comportamento de sua filha e a decisão de agir com honestidade desde o primeiro momento foram determinantes para este tribunal. O sistema judicial reconhece seu valor cívico e seu exemplo de integridade. Obrigado por não se calar. Joana não sabia o que dizer. Nunca na vida fora reconhecida assim, não diante de um juiz, não num lugar tão formal, mas apenas assentiu, com os olhos cheios de lágrimas contidas. Pensava em Clara, em tudo o que passaram e em como, de alguma forma, agora tudo se ajeitava. Viviane a olhou de seu assento, com raiva, com impotência. Já não tinha como se defender, não tinha mais desculpas. E ali, naquele exato momento, tudo virou. A mulher que vivia no topo, que olhava por cima do ombro, que tentou destruir uma mãe em sua filha, agora era quem pedia compaixão, enquanto a acusada saía de cabeça erguida. Quando Joana deixou o tribunal, Rodrigo a esperava com Clara ao lado, tomando um sorvete. Ele se aproximou, abriu os braços e a abraçou sem dizer nada. Apenas a olhou como quem sabe que está diante de alguém que o salvou sem pedir nada em troca. Naquela tarde, enquanto os meios de comunicação falavam do escândalo e as redes compartilhavam trechos do julgamento, naquela casa não havia mais dúvidas. A justiça, embora tardia, chegara. A casa não era mais a mesma, nem as pessoas, nem o ambiente, nem o ar. Depois de tantas quedas, mentiras e traições, o que ficou de pé foi o verdadeiro, nada mais. Rodrigo caminhava pelos corredores com outro olhar. Não era mais aquele empresário sério que dava ordens e assinava cheques enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Agora era um homem que sabia o valor de ter paz. Descobriu que nem tudo se resolve com advogados, contratos ou milhões. Às vezes, as coisas mais importantes se resolvem com a verdade. E isso, no mundo dele, valia mais que qualquer conta bancária. Joana não vivia mais no quarto de serviço. Rodrigo reformou uma parte da casa no fundo do jardim, onde antes havia um velho depósito cheio de coisas sem uso. Transformou-o numa pequena casa independente, com 2 quartos, cozinha, banheiro, sala e janelas grandes que davam para o pátio. Um lugar digno. Um lar. Entregou as chaves numa manhã, sem aviso. Isso é para vocês, para estarem bem, para começarem a vida sem precisar medir cada passo. Joana abriu a porta com nervosismo, olhou tudo sem dizer uma palavra. Clara correu direto para o quarto e gritou animada ao ver uma cama nova com almofadas coloridas e uma estante cheia de livros de histórias. Joana olhou para ele. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Nunca te paguei o suficiente por tudo o que fez por mim, por nós. Ela quis chorar, mas se segurou, como sempre. Os dias passaram e a rotina foi mudando. Joana não era mais a encarregada do pessoal. Agora era a administradora da casa. Cuidava de orçamentos, pagamentos, compras grandes, contratos. Tinha um pequeno escritório ao lado de Rodrigo. E embora no começo não se sentisse à vontade com tantas mudanças, com o tempo percebeu que conquistara aquilo, não por pena, não por sorte, por esforço. Rodrigo, por sua vez, voltou aos poucos ao mundo dos negócios, mas de forma diferente, mais seletiva, mais cuidadosa. Manteve distância de antigos sócios, fechou negócios com empresas menores,
buscou investir em projetos sociais. Algo mudou nele, como se agora entendesse que o dinheiro só tinha valor se servisse para construir, não para impressionar. Num sábado à tarde, organizaram um churrasco no jardim, nada luxuoso. Carne assada, tortilhas recém-feitas, salada de nopal e água de tamarindo. Vieram alguns amigos próximos. Clara convidou sua melhor amiga da escola e Joana cozinhou, como nos velhos tempos, mas agora sem avental, sem pressa, sem a pressão de servir, apenas aproveitando. Rodrigo se aproximou da churrasqueira com um avental que dizia: "O chefe sou eu, mas ela manda." Joana viu e riu. "Quem te deu isso?" "A Clara. Disse que é a pura verdade." Ela soltou uma gargalhada no meio do pátio enquanto as risadas se misturavam com o cheiro de carne e o som das crianças correndo por aí. Algo parecia diferente, como se, finalmente, tudo se encaixasse. Não estavam mais fingindo, não atuavam, eram simplesmente uma família. Naquela noite, enquanto recolhiam os pratos e guardavam as sobras, Clara se aproximou de Joana e disse baixinho: "Posso te contar uma coisa?" "Claro, fala." "Hoje foi um dos dias mais bonitos da minha vida." Joana o abraçou forte e pela primeira vez chorou sem medo. As semanas passaram. Num dia qualquer, Rodrigo convidou Joana para caminhar. Foram ao parque onde antes só ela e Clara iam. Agora caminhavam juntos, como duas pessoas que se encontraram no meio do caos e decidiram não se soltar. Não falavam de amor em voz alta, nem faziam promessas de filme. Apenas estavam ali, caminhando sem medo. Sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que tem gente que entra na sua vida para te abrir os olhos e outras para te abrir o coração. Joana olhou sem dizer nada, mas nos olhos dela estava a resposta. O tempo passou. Os noticiários pararam de falar do caso. Viviane foi condenada a 3 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional, mas nunca mais se aproximou. Diego sumiu. Carlos, o traidor, desceu sua punição legal. A história que começara com uma armadilha silenciosa terminou com um futuro barulhento, cheio de vida. Clara terminou o ano escolar com as melhores notas. A professora a chamou de "a menina que sempre sorri." Rodrigo foi à cerimônia e a aplaudiu de pé. Joana ao lado. Não parava de olhar para os dois. E naquela noite, ao chegar em casa, Joana abriu seu caderno de anotações. Antes, escrevia as tarefas do dia, os compromissos, os horários. Agora, escrevia outras coisas. Naquela noite, escreveu: "Às vezes a vida não te dá o que você pede, te dá o que você precisa para se tornar mais forte. E se você tiver sorte, também te dá uma segunda chance para ser feliz." Fechou o caderno, apagou a luminária e foi dormir. Não com medo, não com tristeza, mas com paz. E assim terminou tudo. Ou melhor, assim começou o que realmente importava. Uma nova vida, um novo amor, e dessa vez, sem máscaras, sem armadilhas. Apenas eles, juntos, em liberdade.